Amém. Bendito seja Deus. Nós tivemos e temos aqui que fazer um reparo, irmãos, fazer um ajuste. Os irmãos que acompanham, que participam conosco, nós pedimos, você comenta alguma coisa. Pelo menos, se vocês não perceberem nenhum problema, nós aqui estamos com problema. Primeiro que nós não estávamos tendo nenhum retorno, ou seja, nós não estávamos acompanhando nada do que estávamos transmitindo. Como se estivéssemos tateando, estávamos cegos aqui. Apesar de que não ouvimos nenhuma reclamação de ninguém, nenhuma observação. Então nós esperamos ter corrigido, pelo menos o nosso problema aqui. Não sei se vocês perceberam, mas perceberam que houve essa pausa. Mas vamos continuar em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez, vamos cantar mais um cântico de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Só que antes de nós fazermos esse cântico, antes de nós cantarmos ao Senhor com esse hino, nós vamos fazer a oração dominical, a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Então vamos orar ao Pai juntos, a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, e a partir do versículo 9, a oração do Pai Nosso, uma oração muito conhecida. Então nós vamos orar ao Senhor, ao nosso bondoso Deus, em nome de Jesus. E convidamos você a fazer essa oração junto conosco, para a glória do Senhor. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez, juntamente com a nossa irmã Bia. Depois nós estaremos trazendo a reflexão da palavra do Senhor. A nova do Evangelho já se ficou via aqui. Boas novas tão alegres, elas são para quem ouve. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado, para sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão, as novas dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos, sim, para quem com fé comer. Da vida o pão eu sou, satisfeito ficarás. Teus pecados e tua alma lavarei, e paz serás. Santa paz e perdão, as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho
Amém. Louvado seja o bondoso Deus. Nós vamos ler o texto bíblico, o texto sagrado, no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Usa sua Bíblia e faça uso dela, leia o texto sagrado e usa sua Bíblia para acompanhar aquilo que é pregado, aquilo que é falado acerca do texto bíblico, conferindo se realmente o texto diz aquilo que está sendo pregado. Então nós vamos ler Lucas capítulo 14, a partir do versículo 1. Nos diz assim o texto bíblico: aconteceu que, ao entrar ele, num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo mesmo em dia de sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, coxos, cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos.
Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse ao servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos cantos, pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater contra outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode confrontar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja Deus.
nós bendizemos ao Senhor. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. A sua palavra é bendita, é eterna. O homem pode não escolher, não optar, obedecer a bendita palavra do Senhor. E nós somos tentados o tempo todo a não servir a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que há uma guerra entre a carne e o espírito. Há uma batalha. Precisamos o tempo inteiro resistir às tentações e buscar viver e servir a Deus. Nós vamos meditar nesse texto de hoje. Esse texto tem algumas lições para a nossa vida. Esse capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Primeiro, ele inicia com um milagre. Do versículo 1 ao versículo 6. É o relato de um milagre, de uma cura. E o que Jesus ele realiza e o que Jesus fala ao realizar esse milagre. É uma cura no sábado. Para os mestres da lei, para os gentios, para os fariseus, mesmo aquele que convidou Jesus para a sua casa para comer pão, para uma ceia, um almoço, ele não contava, apesar de que alguns acreditam que pode ter sido até proposital o convite a Jesus para ir até a casa dele, porque eles procuravam em Jesus falhas para o acusar. Mas na casa desse líder fariseu foi um palco para um milagre grandioso e um profundo ensinamento de Jesus sobre a salvação e o preço de servir e seguir a Cristo. Então, bem, do versículo 1 ao versículo 6 está relatado o milagre, a cura do homem hidrópico. E isso é uma demonstração da graça. Jesus é convidado para um jantar. Talvez, como falamos, podia ter sido um palco armado para acusar Jesus da quebra da lei, da quebra do dia do sábado. Porque os fariseus já sabiam que Jesus não vivia cumprindo esses protocolos e requisitos dos quais eles eram tão exigentes. Mas observe uma coisa. Existem aqui algumas verdades. Primeiro, o texto diz que aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Jesus, ele recebe um convite.
ele recebeu o convite para ir àquela casa e ele foi. Ele lá era observado. Lá nessa casa, ele encontra também, ele observa um homem que estava diante dele, enfermo. E no versículo 3, nós temos uma pergunta. Uma pergunta de Jesus. E a pergunta de Jesus é ou não é lícito curar no sábado? No versículo 4, nós vemos Jesus tomando, o curou e o despedia. O homem foi curado por Jesus. No versículo 4. No versículo 5 e 6, Jesus confronta aqueles homens, lhes perguntando: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, num buraco, não tirará logo, mesmo sendo o dia de sábado? Em outras palavras, será se você não quebraria a lei para salvar a vida do seu filho? E eles não tiveram resposta. Então, bem, a cura no sábado é uma demonstração da graça. Aí Jesus conhece o coração daqueles homens. Sabem que eles gostam dos primeiros lugares. Gostam de estarem na plataforma, de aparecerem. E o versículo 7 ao 14, Jesus vai tratar de falar sobre a humildade, que o reino de Deus é lugar para humildes. E já antecipando, não é fácil ser humilde. Enquanto Jesus ele é observado pelos convidados daquela festa, ou por quem o convidou, na casa daquele fariseu, Jesus também os observa. Jesus vê como eles se comportam. Ao mesmo tempo que eles censuram Jesus porque ele curou o hidrópico, o doente no sábado, eles estão nutrindo o coração deles, nesse próprio jantar, uma atitude orgulhosa, soberba. Eles querem ostentar. Quem convidou alguém para jantar está lá querendo retorno nisso. Então Jesus conta a parábola que ensina algumas lições para aqueles homens. Do versículo 7 ao 11, Jesus diz para eles o seguinte: quando alguém for convidado a um casamento, não procure o primeiro lugar, para que não aconteça de ele estando lá sentado no primeiro lugar, chegue quem o convidou com outro convidado, que de repente esse convidado é mais importante, é considerado mais digno do que ele, e aquele que o convida chega com esse convidado e diz para ele: dá esse lugar para outro, e ele vai se sentir envergonhado, tendo que sair para um lugar mais atrás e ceder o lugar para uma outra pessoa, uma demonstração pelo convidado de que aquela pessoa é mais digna, é mais importante do que ele. Jesus diz que quando for convidado, procure sentar no último lugar, para que quando vier o que o convidou, chegue para ele e diga: amigo, senta-te aqui mais para cima, vem mais para perto. E seria isso um motivo de honra diante de todos os convidados.
Aí ele diz que todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Duas coisas são ensinadas aqui nesses textos que nós lemos agora, nessa parte do texto que nós lemos por Jesus. A primeira é que há uma necessidade urgente de humildade. E a segunda lição é que nós precisamos ter a motivação certa. Jesus sabe que trazer as pessoas, oferecer um jantar não há nenhum crime nisso. Não há nenhum erro nisso. Mas quando se dá um jantar, quando se oferece um almoço, um banquete, e se convida os amigos, irmãos, parentes, vizinhos ricos, a pessoa espera que quando aquelas pessoas um dia fizerem um banquete, o convide também. É a troca. Jesus ensina, quando você fizer um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mendigos, os cegos. E você será bem-aventurado porque, de fato, eles não lhe recompensarão, lhe convidando para um outro jantar em suas casas. Mas ele diz que você vai receber a recompensa na ressurreição dos justos. Jesus faz lembrar-nos que há uma ressurreição dos justos e que há justos. Nós prosseguimos no texto e continua no versículo, a partir do versículo 15, Jesus ele começa a falar ele começa a contar uma parábola. E nessa parábola ele vai falar de um homem que deu um banquete. Porque alguém que estava na mesa disse para Jesus que bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus tinha acabado de falar. Quando você der um banquete, uma cena, não faça isso convidando os amigos ricos, os familiares, os vizinhos ricos ou os amigos que podem depois te convidar para um outro jantar, seria uma recompensa. Mas ele diz, chama os pobres, aqueles que não têm com que te recompensar, e você vai receber a recompensa na ressurreição dos justos. Ouvindo isso, a partir do versículo 15, um dos que está ali na mesa, comendo pão com eles, diz que é bem-aventurado. Diz a Jesus, é feliz aquele que comer pão no reino de Deus. E Jesus vai iniciar e contar uma parábola para eles. E nessa parábola ele fala de um homem que deu um grande banquete. Um grande banquete. É claro que Jesus está falando uma parábola para nos dar o exemplo de coisas espirituais. E se nós pensarmos aqui, o banquete que Jesus vai contar como parábola, ele quer fazer uma ilustração ao banquete da salvação, a entrada no reino de Deus. Quando um dos vizinhos ouviu sobre a bem-aventurança na ressurreição dos justos, expressou com entusiasmo a bem-aventurança daqueles que se assentarão à mesa no banquete no reino de Deus. Esse seu entusiasmo, no entanto, estava cheio de engano.
porque ele julgava que ele e seus pares, fiados em sua justiça, justiça essa, justiça própria, estariam nesse banquete. Então, Jesus corrige seu engano e conta mais uma parábola para falar da festa da salvação. E vamos ver o que é que ele diz aqui. Versículos 15 e 16. Ora, ouvindo essas palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado, feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Chegou a hora da ceia, ele chamou um servo, um mensageiro, e mandou ir avisar aos convidados, aqueles que ele já tinha mandado o convite com antecedência, dizendo: é a hora da ceia, é a hora do banquete, é a hora da festa. E é impressionante que todos eles se deram por recusados. Ninguém teve tempo. Ninguém podia vir porque um ia casar, outro comprou animais, outro comprou um terreno, e todo mundo se recusou a ir àquela festa. Até que o servo volta e conta para o seu senhor o que disseram os convidados. E o que diz o texto é que aquele senhor, ele ficou revoltado. A festa estava pronta e ele, irado, disse ao seu servo que ele agora fosse depressa pelas ruas, pelos becos, caminhou afora, e quando encheu, ainda tinha lugar, ele mandou sair de novo e buscar mais gente onde tivesse, para a casa ficar cheia. E disse assim que eles fossem agora e obrigassem as pessoas, porque a casa dele precisava ficar cheia. E Jesus diz no versículo 24, nessa parábola: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Jesus quer revelar coisas espirituais para esse povo, coisas de Deus. Quer falar sobre os céus, sobre salvação. E ele usa desse versículo 16 ao 24, nessa parábola, para falar dessa festa da salvação. Primeira coisa, o banquete da salvação é preparado por Deus. O dono da casa preparou a festa. A salvação é algo que Deus preparou para nós. Foi Deus que planejou, foi Deus que criou tudo, foi Deus que fez todas as coisas para o nosso bem, para a nossa salvação. O banquete da salvação é algo preparado por Deus para mim e para você. Segundo, no versículo 14, ele diz que a recompensa será dada na ressurreição dos justos. Uma outra coisa, no versículo 17, ele diz que a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados.
Vinde, porque tudo já está preparado. O banquete da salvação, primeiro, é preparado por Deus para nós. Segundo, o banquete da salvação é oferecido a muitos. Apesar de que muitos o rejeitam também. Terceira coisa, o banquete da salvação é rejeitado por muitos ou por aqueles que são convidados. Muita gente usando de desculpas para não viver a salvação, rejeitando o reino de Deus na sua vida. Muita gente. A gente não parou e não vai parar agora para tratar das desculpas daquelas pessoas. Mas vamos pincelar aqui rapidinho. 3 desculpas que aconteceram nessa parábola, dadas por esse convidado. Do versículo 18 ao 20, um diz que comprou um campo e precisa ir ver. Desculpa esfarrapada. Ninguém compra um terreno para depois ir olhar. Primeiro se olha o terreno para depois ir comprá-lo. Você não compra sem não fazer avaliação. Ele comprou e quer olhar o terreno. O segundo comprou bois. E ele precisa fazer o experimento. Ele compra e vai experimentar. Se não prestar, ele não já comprou? Primeiro se experimenta para se comprar. Terceiro, o outro não pode porque acabou de casar. Espera aí. O convite foi feito com antecedência. O moço só veio dizer que o jantar estava pronto agora. Hoje era o dia da festa. Mas essas pessoas já foram convidadas com antecedência. E o cabo casou de uma hora para outra. Num período em que casamento não era como hoje. Se hoje já se tem toda uma questão, não é, para se casar, mas imagina que os casamentos duravam dias de festa nessa época. E esse homem, por sinal, era rico e tinha amigos convidados ricos também para aquela festa. Como é que o cara rico não sabia qual o dia do seu casamento? Para primeiro dizer, olha, nesse período eu vou estar casando, eu não vou poder. Ou seja, as desculpas são as mesmas hoje. As pessoas estão apenas protelando, deixando o tempo passar, rejeitando o banquete da salvação que é oferecido pelo Senhor, que foi preparado por Deus para o homem. Uma outra coisa, o banquete da salvação é oferecido agora, então, até mesmo para aqueles que são considerados indignos. Os amigos rejeitaram, ele mandou chamar os que estavam aleijados, cegos, coxos, os que estavam nas ruas, nos becos, os que estavam nas entradas dos caminhos. Nós não merecemos salvação, nós não somos dignos de salvação. Nós não somos dignos de ser chamados de Deus, de filhos de Deus. Uma outra coisa, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, como se diz, porque todos nós sabemos até onde vai a nossa malícia, a nossa maldade. Todos nós sabemos o coração que temos, o que maquinamos, o que já passou de sujeira na nossa mente, ou que se passa. Todos nós sabemos os males que já cometemos ou que já pensamos na nossa vida. Então não adianta querer se justificar. Louvado seja Deus, porque deu Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz em nosso lugar. Jesus nos convida para o banquete, mesmo que a gente não mereça. Jesus nos oferece salvação, mesmo que a gente não seja digno dela. Depois nós temos uma outra coisa. O banquete da salvação fechará as suas portas para aqueles que fecharam o coração
ao convite da graça. Ele diz no versículo 24: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha festa ou a minha ceia ao banquete. Para aqueles que fecham seu coração para o convite de Deus, se fechará também as portas para o banquete da salvação um dia. Nós vamos para a parte final desse texto. A partir do versículo 25, diz que grandes multidões, o acompanhavam, e ele, voltando-se, olha para essa multidão e lhes diz: se alguém vem a mim e não aborrece a pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A primeira coisa que Jesus ensina é que para tomar posse da vida no reino de Deus, para tomar posse na vida eterna, é preciso que a gente renuncie laços afetivos, laços familiares, que nos condicionam a viver fora da vontade de Deus. Não quer dizer que eu tenho que me afastar da minha família, eu tenho que me intrigar de ninguém, nada disso. O Senhor está me dizendo que eu tenho que renunciar até mesmo a mim mesmo, o meu próprio eu, a minha própria vontade, para viver a vontade de Deus, se eu quiser entrar no reino do céu. Renunciar até mesmo a si próprio. Quem quiser seguir a Cristo tem que tomar a sua cruz. E quem não fizer isso não pode ser discípulo do Senhor. Quem está preocupado com o que vão dizer, com o que vão falar, com as acusações, com os descréditos, com as críticas, as ofensas. Por exemplo, eu não estou preocupado com as pessoas julgando a minha vida, com se as pessoas acreditam ou não na minha salvação. Tem gente que nem quer salvação, não quer Jesus e ainda quer que os outros vá com ele para o inferno. Dizendo que todo mundo, quem come carne e farinha não vai para o céu, que todo mundo é pecador, todo mundo é errado. Eu prefiro ficar com Jesus, que diz que mesmo os cegos, os coxos, os aleijados, aqueles que foram desprezados, aqueles que não têm a confiança e o crédito dos outros, ele está convidando para entrar na salvação. Jesus diz que, a partir do versículo 28, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o valor, a despesa, ver quanto vai se gastar para fazer aquela construção. Se tem o recurso, os meios para construir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, começado a construção e não podendo acabar, todos que verem zombem dele, dizendo essa pessoa começou a construir, mas não pôde acabar.
Se no primeiro lugar tem que renunciar laços familiares, em segundo lugar tem que renunciar o amor próprio. Em terceiro lugar, Jesus fala que tem que se avaliar os custos. Ele diz: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens o poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe um mensageiro ou embaixador, pedindo-lhe condições de paz. Em terceiro lugar, ele fala da avaliação do custo, mas, em quarto lugar, ele ainda diz no versículo 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem que ter renúncia. Se não houver renúncia, não há como entrar no reino de Deus. E nós vamos para a parte final do texto, quando Jesus ele fala dos discípulos como o sal da terra. O sal é certamente bom de Jesus. Porém, se ele se tornar insípido, se ele perde o sabor, como é que vai se restaurar? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O sal influencia o meio onde está. Que a nossa vida sirva de influência positiva, influência para a glória de Deus onde nós estamos. Que sejamos uma boa influência no nosso lar, que sejamos uma boa influência onde vivemos com os nossos familiares, nossos filhos, nossa família. Que possamos influenciar da melhor maneira, influencie para o bem. Produza resultados, seja valor onde você está. Na sua igreja, no seu trabalho, com a sua família. O sal influencia mesmo, aliás, no meio onde está. Uma outra coisa que ele diz aqui nesse versículo, no versículo 35, que o sal que perde o sabor perde a sua utilidade. Se nós não formos influenciáveis para a glória de Deus, nós também seremos inúteis. Nós seremos inúteis diante do Senhor. Que você possa ser útil nessa vida. Que o tempo vá passando e as avaliações feitas sejam: eu ouvi a voz de Deus, eu me submeti à voz de Deus, e Deus me deu graça para que eu pudesse abençoar vidas, abençoar pessoas. Que Deus dê graça para que você viva uma vida, que você seja bênção. Já basta de sermos tão errados,
de termos pecado, de termos feito tantas coisas erradas na nossa vida. Temos a oportunidade de ser melhor, de fazer o melhor. E pense, não é para sermos aplaudidos por ninguém, nem elogiados por ninguém. Até porque fique certo de que quando você tomar a decisão de obedecer a Deus, de viver para Deus, as primeiras pessoas que vão te reprovar serão os seus amigos. Eles não vão lhe aplaudir. Você vai ouvir um ou outro dizer de repente, tá certo, que Deus lhe abençoe. Essa coisa de habitual que as pessoas têm é apenas um hábito. Mas aprovar realmente a sua atitude, não. Se você alimentar sempre alguma coisa na sua vida, uma área da sua vida, um desejo da sua vida, um sentimento errado ou não da sua vida, no momento que parar com isso, no momento que você não fizer mais, essa área, essa parte vai sentir falta. Então não será fácil. Não é fácil tomar a cruz e seguir a Cristo. Não é fácil renunciar família, renunciar amigos, renunciar grupos de amizade. Principalmente nós que gostamos, a gente gosta de estar, às vezes, em grupo, em reuniões. Mesmo que às vezes as conversas não sejam nem agradáveis a Deus, vamos assim dizer, nem às vezes elas não são nem construtivas. Às vezes as conversas, os comentários, eles são até negativos, errados. Mas o ser humano gosta disso. Então comece pensando nisso. Nós precisamos rejeitar a nós mesmos. Rejeitarmos algumas coisas na nossa vida e buscarmos viver para a glória de Deus. O nosso desejo é que muitas pessoas ouvissem a palavra do Senhor. Mas ao invés de eu pedir para você, por exemplo, dê lá faça um comentário, compartilhe com alguém, ou dê um like lá quando a gente tiver, quando esse vídeo estiver, não sei, no YouTube. Se inscreva para a gente ter o maior número de inscritos. Meu desejo é que Deus realmente faça algo maravilhoso na sua vida. Que você tenha uma postura, uma posição diante da palavra de Deus. Que não seja como o fariseu do texto, do início do texto que a gente falou sobre ele hoje, que convidou Jesus para uma festa na sua casa, para um jantar, um banquete. Mas as intenções dele não eram louváveis. Jesus não aprovou a intenção deles. Que Deus aprove a sinceridade do seu coração. Se você encontrar dificuldade de caminhar com o Senhor, coloque-se diante dele, diga para Deus o quanto você precisa e o quanto isso é difícil para você.
E eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem amigos que de alguma forma convivem com você, partilham com você desses ambientes, do seu ambiente, da sua vida, fazem parte do seu convívio. Imagine o Deus que te criou. O quanto esse Deus se preocupa e quer o teu bem, quer o bem da tua vida, quer o bem da tua alma, quer o bem da tua casa. Então, que você, em nome de Jesus, seja realmente alguém que está decidido a honrar a Deus com a sua vida, mesmo que isso tenha um certo custo. Lembre-se, renúncia, rejeitar a sua própria vontade, as escolhas que os outros já querem fazer por você, e aceitar a escolha de Deus para a sua vida. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a tua casa, Deus te abençoe com saúde e paz. Nós vamos orar a Deus, nós vamos orar ao Senhor. E a todos vocês que participam conosco, que acompanharam nesse momento, a gente não vai citar nomes porque acaba citando e esquecendo de outros. É tão pouca gente, mas parece que às vezes dá um branco aqui, a gente acaba pulando alguém. Depois a gente encontra colegas no trabalho que dizem: eu assisti, eu coloquei lá um comentário. Que Deus te abençoe. De coração, que Deus conduza a sua vida. Que Deus te ilumine, que você seja conduzido pelo Senhor com toda a sua família. Vamos orar a Deus em nome de Jesus, agradecendo a Ele por esse momento, por essa oportunidade que Ele nos deu nessa noite. Lembrando que no próximo domingo, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente trazendo uma mensagem do Senhor enquanto nós estivermos voltando aos nossos cultos na igreja, e se tivermos e pudermos transmitir, seria uma bênção. Nós estaremos transmitindo assim de casa. E na quinta-feira nós também estudamos o texto sagrado. Terminamos o estudo bíblico nas epístolas do apóstolo João na última quinta-feira. Então, quinta-feira nós teremos um novo estudo bíblico e oração. Que Deus abençoe você. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Amado Senhor, Deus e Pai, bendito é o teu nome, ó Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Meu Deus, nós temos os nossos pecados, os nossos defeitos, e que não são poucos, são muitos, e pedimos por isso o perdão. Pedimos a tua misericórdia sobre a nossa vida. O que seria de nós se não fosse o Senhor, meu Deus? Se não fosse o teu amor por nós? Mas nos ajuda, Senhor, a deixarmos de ser como todo mundo, que apenas fala, que apenas diz isso, mas não toma nenhuma atitude realmente de gratidão para que, ó Deus, possa transmitir, Senhor, vida, para que possa transmitir, ó Deus, os valores que a tua palavra tem para cada um de nós.
Deus amado, eu te peço por cada uma das pessoas que participaram, talvez não efetivamente, mas em algum momento, conosco, hoje à noite. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a família de cada um. Que o Senhor ajude. Que o Senhor, meu Deus, dê saúde. Eu quero, ó Deus, te pedir pela minha família, pelos filhos, Senhor, de Fátima, a minha prima, que o Senhor escolheu, meu Deus, tirá-la no dia de hoje. Que o Senhor esteja consolando, ó Deus, a família, as irmãs, os filhos dela. Que o Senhor esteja nos ajudando, ó Deus, a suportar, ó Deus, as perdas assim na vida e aprender a ser agradecidos ao Senhor pelos momentos que o Senhor nos dá para viver com cada um dos nossos familiares. Nós te agradecemos pelos anos de vida que nos deste para ter Fátima conosco, ó Deus. Pedimos por outras famílias que estão enlutadas no dia de hoje. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor ajude aqueles que estão doentes, a irmã Lourdes, Márcia, Leôncio, o tio de Isaciara, que o Senhor seja com ele, ó Deus. Isaciara, pela saúde dela nós pedimos, de Rosângela. Deus querido, nós pedimos, ó Deus, pelos nossos pais, os pais dos nossos colegas que já têm idade avançada e que a saúde, ó Deus, é fragilizada, que sente tantas dores, às vezes, ó Deus, no corpo, em decorrência dessa idade, do desgaste, do esforço que fizeram durante a sua vida em trabalho, cuidando até mesmo dos seus filhos, cuidando das nossas vidas. Deus, dá dias melhores a eles nesses dias que eles têm ainda e dá longevidade de dias aos nossos pais no nome do Senhor Jesus. Deus bendito, aqueles, ó Deus, que de repente ouvem a tua palavra e se deparam, ó Deus, com uma interrogação tão grande, sem saber, ó Deus, que atitude tomar, que postura tomar. Porque, ó Deus, afinal de contas, parece que já está resolvido assim. Já chegou uma situação de vida que a pessoa parece que não tem mais como sair, como voltar atrás. Mas o Senhor é o Deus da salvação. O Senhor sabe qual é o melhor para essa pessoa. O Senhor quer o melhor para ela e o Senhor pode ajudá-la nessa sua atitude, nesse seu posicionamento. Que decisão tomar e como tomar e quando tomar. Que o Senhor ajude. Que o Senhor ajude essa pessoa. Que o Senhor abençoe, meu Deus, essa família, essa casa em nome de Jesus. O coração aflito, ó Deus. Pessoa que está ansiosa por causa da saúde, por causa da situação financeira, ou problemas, qualquer que seja, problema familiar, problema com seus filhos, problema no casamento. Ajuda essa pessoa, meu Deus. Dá força a ela, em nome de Jesus. Pai querido, nós pedimos, tira de nós toda fé, qualquer fé que não seja na tua pessoa. Que seja removida da nossa vida, do nosso coração, qualquer fé, ó Deus, crença que não seja na pessoa bendita do Senhor. Deus amado, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos por tua palavra. Rogamos a tua misericórdia sobre todas as pessoas e sobre todos nós. No nome de Jesus.
Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.